Era uma noite fria de julho de 1998, quando Elisa Matos, uma jovem estudante de jornalismo, desapareceu sem deixar rastros. Aos 22 anos, ela morava sozinha em um pequeno apartamento no centro de São Paulo, cercado por prédios antigos que pareciam guardar segredos entre suas paredes esfareladas. Sua rotina era simples, dividida entre estudos, trabalho como freelancer e encontros casuais com amigos. No entanto, naquela noite, algo aconteceu. Algo que ninguém conseguiu explicar até hoje. Na última ligação registrada em seu telefone, Elisa conversava com sua melhor amiga, Júlia. "Eu acho que tem alguém me seguindo", ela disse, sua voz carregada de medo, quase sussurrando, como se temesse ser ouvida. "Não é paranoia, Júlia. Acho que estou sendo observada já faz alguns dias." A chamada foi interrompida abruptamente, deixando apenas o som de estática no ouvido de Júlia. Júlia tentou retornar a ligação imediatamente, mas caiu direto na caixa postal. Pensou que talvez Elisa estivesse com problemas na linha ou que tivesse desligado o telefone por estar assustada. No entanto, uma sensação ruim tomou conta dela. Elisa não era do tipo que criava paranoias sem motivo. Ela era racional, sempre buscava explicações lógicas, antes de se preocupar com qualquer coisa. Mas aquela voz, aquele tom de pânico, genuíno, algo estava errado. Na manhã seguinte, Júlia tentou novamente entrar em contato, mas o telefone de Elisa já não chamava. Agora, a preocupação se tornava real. Resolveu ir até o apartamento da amiga. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta, as luzes acesas e um copo quebrado no manchão da sala. Não havia sinal de Elisa. O ambiente parecia congelado no tempo, como se tudo tivesse sido interrompido de repente. O mais estranho foi o computador dela. A tela exibia um documento em branco aberto, mas o cursor piscava como se alguém tivesse acabado de começar a digitar. Júlia chamou por Elisa várias vezes, andando pelos cômodos do pequeno apartamento, mas não havia resposta. O celular da amiga estava sobre a cama, algo incomum, pois Elisa sempre o carregava consigo. A janela do quarto estava entreaberta, e uma corrente de ar frio atravessava o ambiente, fazendo as cortinas balançarem levemente, como se o vento fosse um espectador invisível. A única pista concreta que a polícia encontrou foi uma câmera descartável caída ao lado da mesa. O filme dentro dela ainda estava intacto, o que indicava que as fotos não haviam sido reveladas. Os investigadores recolheram o objeto como evidência e fizeram perguntas a Júlia sobre os últimos dias de Elisa. Foi então que Júlia se lembrou de algo perturbador. Alguns dias antes do desaparecimento, Elisa havia mencionado que estava investigando um caso estranho para um trabalho da faculdade. Ela não entrou em muitos detalhes, mas parecia intrigada e preocupada ao mesmo tempo. "Se eu te contar, você promete não rir?", Elisa havia dito. "Acho que descobri algo que não deveria." O caso começou a chamar a atenção da mídia e se tornou um mistério não resolvido. O que teria acontecido com Elisa? Teria sido um sequestro, um crime planejado ou algo ainda mais perturbador? Naquele mesmo dia, enquanto Júlia tentava processar os acontecimentos, uma sensação estranha percorreu sua espinha. Ao sair do apartamento, teve a nítida impressão de que alguém a observava. Olhou para trás rapidamente, mas o corredor estava vazio, iluminado, apenas por uma lâmpada piscante que zumbia baixinho, como se estivesse prestes a apagar. A câmera e as pistas ocultas. Os dias seguintes ao desaparecimento de Elisa foram tomados por uma mistura de investigação e angústia. Júlia, incapaz de ignorar a sensação de que algo maior estava acontecendo, decidiu ir atrás de respostas por conta própria. Sabia que a polícia tinha recursos limitados e que, muitas vezes, casos como esse acabavam arquivados sem solução. Não podia permitir que isso acontecesse com Elisa. A primeira pista concreta estava na câmera descartável encontrada no apartamento de Elisa. Depois de insistir para que a polícia revelasse as fotos, Júlia conseguiu que um dos investigadores, o detetive Mauro, permitisse que ela acompanhasse o processo. Quando as imagens começaram a aparecer no papel fotográfico, um arrepio percorreu sua espinha. As primeiras fotos eram comuns: paisagens urbanas, a biblioteca da faculdade, algumas imagens borradas da mesa de Elisa, repleta de anotações. Mas então,
As últimas fotos mostravam algo perturbador. Uma imagem capturava um homem parado na rua em frente ao apartamento de Elisa. Ele usava um casaco escuro e um boné, mantendo a cabeça ligeiramente abaixada. Na foto seguinte, o mesmo homem estava mais próximo. Em outra, ele parecia estar olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo fotografado. O que deixou Júlia ainda mais inquieta foi a última foto. Diferente das outras, essa era tirada do interior do apartamento de Elisa. Parecia ter sido capturada de forma acidental, como se a câmera tivesse caído no chão. No reflexo da tela do computador, um vulto indistinto podia ser visto parado logo atrás de Elisa. Júlia sentiu o estômago revirar. Isso foi tirado na noite do desaparecimento, murmurou. O detetive Mauro coçou o queixo, visivelmente preocupado. Se essa última foto for real, Elisa não estava sozinha naquela noite. Alguém estava dentro do apartamento. Júlia passou a mão pelo rosto, tentando acalmar os próprios pensamentos. E se esse tio homem nas fotos for a mesma pessoa que ela mencionou ao telefone, aquele que estava seguindo ela? Mauro assentiu, analisando as imagens mais uma vez. O mais estranho é que não há nenhum registro desse sujeito entrando ou saindo do prédio naquela noite. As câmeras de segurança não captaram nada. Como ele entrou? O silêncio se instaurou na sala, denso como um nevoeiro. Júlia sentiu um arrepio subir pela espinha. Se ninguém havia visto esse homem entrar ou sair, havia duas possibilidades. Ou ele era alguém muito cuidadoso e experiente, ou não era alguém comum. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, Júlia sentiu novamente aquela sensação incômoda de estar sendo observada. Seus passos apressaram-se sem que percebesse e ela olhava discretamente para os lados, tentando encontrar algum sinal de perigo. Quando chegou à porta do apartamento, seu coração disparou ao notar algo no chão. Um envelope pardo, sem remetente. Com mãos trêmulas, ela abriu e retirou o conteúdo. Uma única foto. Era uma imagem de si mesma, tirada naquele mesmo dia, enquanto ela saía da delegacia. Seu sangue gelou. Alguém estava observando seus passos. O mistério se profundifica. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Cada sombra no quarto parecia esconder algo. E qualquer ruído a fazia saltar de susto. O medo agora era real. Se Elisa havia desaparecido após ser perseguida, quem garantiria que Júlia não era a próxima? Decidida a não se tornar uma vítima silenciosa, Júlia levou a foto para Mauro na manhã seguinte. Alguém está me vigiando, detetive. Isso não é coincidência. Mauro analisou a imagem, seu semblante ficando ainda mais carregado. Isso significa que quem quer que esteja por trás do desaparecimento de Elisa sabe que estamos procurando e quer nos assustar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos peritos da polícia interrompeu a conversa, segurando um novo laudo. Detectamos algo estranho na última foto revelada, da câmera de Elisa. Há uma mensagem oculta. Mauro franziu a testa e examinou a foto com uma luz especial. Abaixo do vulto refletido na tela do computador, palavras foram reveladas, rabiscadas de forma quase ilegível. Ele está aqui. Não confie em ninguém. O coração de Júlia disparou. Elisa havia tentado deixar um aviso antes de desaparecer. Júlia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E se ele ainda estiver por perto? Sussurrou. O confronto final. Júlia começou a investigar por conta própria, revirando os arquivos de Elisa. Em meio às anotações confusas, encontrou o nome de um antigo prédio abandonado no centro da moracidade, marcado com um círculo vermelho. Decidida, foi até o local acompanhada de Mauro. Dentro do prédio, encontraram uma sala trancada. Mauro forçou a fechadura e, ao entrarem, foram surpreendidos por uma série de fotos pregadas na parede. Eram imagens de Elisa, Júlia e até mesmo de Mauro. A sensação de estarem sendo observados nunca havia sido tão real. De repente, um barulho ecoou pelo corredor. Uma sombra passou rapidamente pela porta. Mauro sacou sua arma, mas a figura desapareceu. Quando Júlia se aproximou para examinar os papéis espalhados no chão, encontrou um caderno com anotações de Elisa. Ela havia descoberto algo perigoso, algo que a fez desaparecer. De repente, Júlia sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ela se virou, mas não havia ninguém ali. Um vento cortante atravessou a sala e, pela primeira vez, ela teve certeza de que o que estavam enfrentando
ia além do que imaginavam. O mistério de Elisa Matos jamais foi completamente resolvido. O prédio foi lacrado, as evidências sumiram e Mauro pediu afastamento do caso. Júlia nunca mais se sentiu segura e até hoje jura que em algumas noites sente um olhar fixo sobre ela, como se Elisa estivesse tentando lhe contar o que realmente aconteceu naquela noite fria de julho.